Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Boa noite, agora são 18h31, o canal 9 da NET, o canal 29 do HF, pela internet no bhnews.tv.br. Leva ao ar a partir de agora o Redação BH News, uma hora de muita informação, uma hora que tem como foco principal a região metropolitana de Belo Horizonte, e porque a BH News, na verdade, é toda ela gerada, produzida em Belo Horizonte, fala a nossa língua, tem a nossa cara, tem o nosso jeito de falar. Você é o nosso convidado para participar desse programa que tem um jeito analítico, uma pegada mais forte no vivo, para a gente poder entender melhor aquilo que acontece na nossa cidade. Roubo de celulares é uma coisa que acontece todos os dias na nossa cidade. É um problema comum, nos incomoda muito e eu faço até um desafio a você. Raramente um de nós não conhece alguém que já tem o seu celular furtado ou roubado. De tanto que ficou comum, infelizmente ficou comum. Os amigos do alheio estão aí soltos atrás do seu celular e se você não bem o proteger, você bem não o terá. Essa é uma grande verdade. Mas quem primeiro fala sobre isso é o nosso Olhar Urbano, é o nosso repórter Nélio Souto. Olá, Paulo. Olá, pessoal. Tudo bem? Bom, o nosso Olhar Urbano de hoje vai falar sobre o roubo de celulares. Uma matéria publicada pela Folha apresentou um número bastante assustador. Cerca de 70% de todos os roubos que acontecem na região central de São Paulo estão relacionados a roubo de celulares. E o G1 também apresentou um número, acho que mais assustador ainda. A cada 3 minutos um aparelho celular é roubado em São Paulo. Eu procurei números específicos aqui de Belo Horizonte, mas eu não encontrei números que tivessem uma consistência, uma procedência confiável. A informação que a gente tem é que houve um aumento de 2012 para 2013 de cerca de 45% no número de roubos a celulares. Lembrando que em 2012 a maioria dos aparelhos, os mais populares, eram aparelhos mais baratos. 2013 viveu o boom dos smartphones, portanto, esses roubos, né, os aparelhos mais desejados aí pelos bandidos, são os iPhones e os Samsungs, aparelhos que custam em torno de R$ 1.500 a R$ 2.000. A orientação que se tem é que nós tenhamos cada vez mais cuidado ao falar ao telefone. Então, no próprio trânsito, parou ali no sinal, fechou, você pega o telefone. Hoje a gente vive na onda das mensagens instantâneas, então você está ali mandando mensagem, pode se vacilar ali e vir um oportunista e levar o seu aparelho. Nós tivemos aí algumas imagens de alguns flagras, todos eles estavam relacionados de alguma forma a uma situação de desatenção, né, ali do usuário que estava ali de bobeira. Então veio um oportunista, se aproveitou, né, daquele momento ali, enfim. E uma dica muito importante, lembrando, sempre fazer uma ocorrência, né, esses dados são importantes para a polícia, então que eles sejam catalogados. Então qualquer roubo, é interessante que se faça uma ocorrência, que se registre ali o fato. Esse foi o nosso assunto do Olhar Urbano de hoje. Lembrando que você pode mandar o seu vídeo, você pode sugerir a sua pauta, que a gente vai lá trazer o assunto para discussão, porque esse é o papel do Olhar Urbano, né? É sempre fazer um comentário, trazer, chamar, né, para o assunto, para a conversa, algo que esteja aí acontecendo em Belo Horizonte. Um grande abraço, a gente se fala amanhã. Até mais. Até amanhã, meu amigo Nélio Souto, belíssimo tema levantado pelo Nélio, e eu volto a dizer a você o seguinte: você pode participar nos temas do Olhar Urbano, nos mandando aquele tema que você acha mais adequado pelo Twitter, @redação BH News, já pode começar a colocar aí para todo mundo ver, o Twitter, @redação BH News, pelo facebook.com/redação BH News, ou então pelo e-mail redação@bhnews.tv.br. Dê a sua sugestão para que a gente possa fazer o nosso Olhar Urbano. Mas bem, para falar do Olhar Urbano de hoje, está aqui nos nossos estúdios o delegado Leandro Alves, delegado de polícia Leandro Alves, que vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse assunto. Doutor Leandro, muito obrigado por sua presença. Uma boa noite, é um prazer tê-lo aqui conosco. Bem, primeiro, eu queria entender se existe por parte da polícia um mapeamento em de que regiões esse tipo de furto ou roubo é mais frequente em Belo Horizonte. Bom, sim, Paulo, boa noite. Boa noite a todos que nos assistem. Bom, esse mapeamento dos crimes de furto e de roubo, de todas as modalidades, inclusive de furtos e roubos de celulares, ele é feito já há bastante tempo, bastante anos, é o chamado geoprocessamento. Feito tanto pela Polícia Militar, como também feito pela Polícia Civil para atuação específica naquelas chamadas zonas quentes, zonas de maior incidência nesse tipo de prática.
A Polícia Civil não tem a obrigação do policiamento das ruas, ela é uma polícia de inteligência, a Polícia Civil. Mas a Polícia Civil monitora os das informações e também ajuda no sentido de orientar a Polícia Militar nesse patrulhamento das ruas para evitar essas zonas mais quentes, que nem o senhor disse. Exatamente, Paulo. O papel principal da Polícia Militar seria o policiamento ostensivo. Então, o geoprocessamento feito pela Polícia Militar no sentido justamente de poder atuar na prevenção. Podendo destacar policiais naquelas localidades de zonas quentes e poder atuar mais incisivamente naqueles locais de modo a evitar que o crime aconteça. E na parte da Polícia Civil, nós também fazemos esse monitoramento, esse estudo, esse geoprocessamento, justamente para poder atuar com investigação nessas áreas de maior incidência. Realmente é um trabalho de inteligência para identificar essas zonas de maior incidência de crimes para poder fazer a atuação. E o senhor poderia dizer para a gente quais são, por exemplo, em Belo Horizonte, essas zonas onde esse tipo de furto e roubo de celulares mais acontece? Bom, na verdade, esse monitoramento geral, eu não tenho comigo esses dados específicos, até porque cada delegado responde por uma circunscrição específica com determinados bairros, então seria para mim, no momento, impossível passar todas as informações. Na circunscrição em que eu trabalho, que é a 3ª Delegacia Sul, região dos bairros Mangabeira, Sion, Comiteco, dentre outros, nós temos alguns pontos quentes aí onde a gente verifica que tem incidência muito grande de furtos e roubos de celulares. Muito grande não, maior em relação às demais. Sim. Como, por exemplo, o próprio Sion, na Avenida Nossa Senhora do Carmo, o Mangabeiras, próximo à Avenida Afonso Pena, também são 2 pontos que a gente destaca até pelo maior trânsito de pessoas no local e com as atitudes, aquelas que facilitam, ou melhor, despertam maior atenção daqueles criminosos que vão agir. Para falar sobre isso, eu gostaria de primeiro soltar uma imagem da matéria do Nélio que mostra uma senhora parada e um menino de bicicleta passa e subtrai o celular dela. Nós já temos essa imagem aí. O menino de bicicleta vem, essa senhora está ali na porta de um edifício e ele, olha a facilidade com que ele vai e lhe toma um aparelho de telefone celular. Que tipo de atitude pode ter o cidadão para se proteger desses casos, por exemplo? Porque ali é um flagrante descuido. Exatamente. É claro que nós adoraríamos viver numa cidade onde eu pudesse andar com tudo à mostra e ninguém me incomodar. Mas não é a nossa realidade. Então aí tem um flagrante de descuido. O que o cidadão deve fazer para se proteger? Bom, até se me permite aqui fazer uma pequena introdução e chegar propriamente na resposta. Sim. Até me preparando justamente para dar algumas dicas de conduta das pessoas para evitar furtos e roubos de aparelhos celulares. Fazendo pesquisa, por exemplo, na internet, que é interessante saber o que as pessoas, o que sites especializados ou mesmo alguns sites de notícia têm colocado como dicas para as pessoas se prevenirem. Também em sites policiais, Polícia Civil, Polícia Militar. E o que a gente verifica, também baseado na nossa experiência policial e nessas dicas que são encontradas, que todas são dicas de bom senso, na verdade. E passam basicamente, primeiramente, por não expor o aparelho de telefone celular e não praticar condutas que deixem o aparelho à mostra em situação que possa ser facilmente furtado. Se me permite até dar claro, fique à vontade. Uma lida aqui em algumas coisas. A gente vê em diversos sites, tanto policiais como sites de notícias também, por exemplo, deixar o aparelho no bolso dianteiro é uma medida interessante. Nós vimos na imagem que a pessoa que foi furtada, ela teve um descuido, deixou o aparelho no bolso de trás da calça, então ali é bem provável, bem possível que o criminoso chegue e efetue a subtração do aparelho e a vítima nem perceba, só perceba depois que ele vai embora. A imagem está passando aí, inclusive, vale lembrar que o criminoso, para praticar esse ato, ele está de caso pensado, ele estava ali só observando. Exatamente. E a pessoa com o celular não estava preocupada se ele iria aparecer ou não. Exato, muito importante a sua observação. O criminoso ele age exatamente dessa forma. Ele vai ter tempo de pensar, de monitorar a vítima, esperar um melhor momento para agir e praticar a ação. Normalmente nos furtos, que vai contar com a destreza do indivíduo que for praticar, e não haverá nem violência nem grave ameaça, mas normalmente haverá destreza, ou seja, ele vai observar o melhor momento, vai efetuar a subtração e vai correr, na maioria das vezes, de modo que
depois de ocorrido não há mais nada a fazer. Eu até queria que o João depois aí me separasse para a gente poder pontuar essa observação, doutor Leandro. Existe esse caso da mulher que tem o telefone subtraído pela esperteza do bandido, do criminoso, mas também tem o outro caso em que pela força é subtraído o telefone celular. Nesse caso, pela força, vai ilustrar bem aquilo que o senhor está falando. É a diferença entre a destreza e o uso da força pelo criminoso. Daqui a pouquinho a gente mostra essa imagem. O senhor pode continuar falando. Bom, aí, para ilustrar melhor aqui, nós temos algumas anotações que são aquelas mais comuns e que, como eu disse, são praticamente regras de bom senso. Utilizar o aparelho no bolso dianteiro, se usar pochete ou alguma outra bolsa, também fazer da mesma forma, utilizar no bolso dianteiro. Evitar o uso do aparelho no bolso traseiro, como nós verificamos na imagem aí. Só um minutinho, nós estamos vendo aqui agora as imagens, o senhor vê a violência com que é usada por esses dois motoqueiros para subtrair o celular de um cidadão que estava andando na rua, parou até para se defender, encostou no muro. E o bandido foi extremamente violento para chegar lá e tomar esse telefone celular. Exatamente. Esse é um caso diferente do outro, né, como bem ressaltado por você, onde há violência para a subtração do aparelho, um caso típico de roubo. E nesses casos da violência, o conselho principal é não reagir. Né? Sempre permanece essa orientação, não reagir. Até porque o indivíduo, normalmente, ele é surpreendido. Normalmente não há mais nada a fazer. E mesmo quando ele tem alguma possibilidade, normalmente os indivíduos atua em mais de uma pessoa, ou quando atua sozinho, atua mediante utilização de algum recurso. Uma arma de fogo, uma arma branca, um pedaço de madeira, seja lá o que for, justamente para poder subjugar aquela pessoa que ele vai efetuar a subtração. Das suas dicas, o senhor tem mais alguma para dar que é fundamental? Resumidamente, essas dicas são justamente de não expor o aparelho para que o indivíduo que tem a intenção de furtar ou roubar possa verificar que é um aparelho que é atrativo à subtração. Infelizmente, como você, Paulo, bem frisou, seria muito interessante, seria muito bom que se nós pudéssemos viver num lugar onde nós não tivéssemos que ter condutas de não nos preocuparmos, né, com essas situações de furto ou roubo. Mas, seria o melhor dos mundos. Seria o melhor dos mundos. Mas, infelizmente, nós vivemos numa sociedade que, por diversas questões que aqui nós levaríamos talvez a noite inteira para poder começar a chegar no entendimento, que nós temos que ter essas condutas de atenção. Então, além dessas condutas aqui de não expor o aparelho, eu diria que é fundamental também que nós tenhamos o acesso ou que nós tenhamos em casa anotado o número de cada aparelho de telefone celular, que ele serve como se fosse a identidade do aparelho celular. O senhor até me dizia que, antes da entrevista nós conversávamos, o senhor falava que na caixa do aparelho existe aquele mesmo número que está lá embaixo da bateria. Exatamente. Se você perdeu a caixa do aparelho aí, o que você pode fazer agora, nesse momento, tirar a bateria do seu aparelho e anotar num papelzinho o número do seu aparelho celular para se garantir nesse sentido. Exatamente. Esse número, que é uma sigla, IMEI, a letra I, M-E-I, é a identidade de cada celular, de cada aparelho, como você bem frisou. Eu vou encontrar esse número nas caixas dos aparelhos de telefone celular e, caso eu não tenha essa respectiva caixa, retirando a bateria, eu vou encontrar no corpo do celular esse número de IMEI, que pode ser um ou até mais de um, dependendo de quantos chips esse aparelho possa comportar. Bom, agora rapidamente para entender, existe receptação fácil para os celulares no mercado e por isso o número de roubos de celulares tem aumentado? Infelizmente, eu tenho que afirmar que a facilidade da receptação ela ocorre e que realmente essa facilidade incide diretamente no aumento desse tipo de conduta, sem dúvida. E mais uma pergunta, as operadoras poderiam colaborar na identificação dos aparelhos para facilitar, por exemplo, a ação da polícia na busca desse aparelho que foi subtraído? Bom, geralmente nas apurações que nós temos em andamento, nós fazemos representações ou mesmo encaminhamos ofícios às operadoras para que nos sejam fornecidas informações. Nesses ofícios, ou em alguns casos nas representações, ou pela própria colaboração, no caso do ofício, de algumas informações que o delegado de polícia tem a competência de requisitar, como também em outros casos em que a ordem judicial também nos franqueia acesso a esses dados, nós não temos problemas. Eu não poderia afirmar que em relação ao próprio usuário solicitar esses dados à operadora. Realmente eu não teria dados suficientes para poder te dar essa resposta
adequadamente. Mas com relação às informações que são requisitadas pela autoridade policial, ou diretamente ou via representação, elas são feitas. E existem até alguns smartphones e celulares mais modernos que você pode fazer a busca através de um outro aparelho que localiza onde é que está aquele aparelho seu. Exatamente. Outro ponto bastante importante de ser frisado é isso. Alguns aparelhos celulares mais modernos, smartphones, possuem aplicativos que vão localizar, chegando até a descrever a rua em que o aparelho celular se encontra. E até citando as dicas de até alguns policiais militares com quem eu tenho contato, e que eu acho que é uma dica de extremo bom senso também, é que quando a vítima sofreu furto ou roubo, que ela comunique de imediato. Obviamente ela não vai estar de posse do seu aparelho que foi subtraído, mas que peça alguém próximo, ou peça o celular emprestado, ou peça para outra pessoa fazer essa ligação, normalmente via 190, Polícia Militar, para que seja repassado todos os dados o mais rápido possível, e havendo essa possibilidade de rastrear o aparelho, para que a Polícia Militar possa acompanhar essa pessoa até o local e poder fazer, ou possa ir até o local, tentar fazer a identificação dos indivíduos, que pode configurar o flagrante delito da situação. Eu sei que não é a sua área de atuação, não quero colocá-lo numa saia justa aqui não, mas é porque hoje me chamou a atenção o que aconteceu no dia de hoje e que até alguns veículos de comunicação repercutiram como notícia, como informação. Está aí a imagem de um WhatsApp que circulou falando sobre um Uno roubado. Eu não vou conseguir ler aqui não, João, você é doido, daqui eu não consigo ler. Com a minha deficiência visual, o João quer que eu leia lá? 2006. Na verdade estão pedindo para ajudar a divulgar o roubo de um celular, de um Uno prata, e roubado no centro, e que, segundo a denúncia ou o pedido de socorro, tinha um bebê dentro e a pessoa estava desesperada. Passou o dia, algumas emissoras embarcaram nessa informação, dando como notícia real, depois descobriu-se que isso era um boato e foi imediatamente desmentido, porque isso circulou no Recife, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, pelo Twitter, aí no Twitter também é a mesma informação. Então eu queria entender do doutor Leandro o seguinte: nesses casos particularmente como esse, em que um boato pode colocar uma situação de pânico na população, e um pânico que envolve, inclusive, porque tinha a placa do Uno colocada ali no WhatsApp e no Twitter. Nesses casos, a polícia pode chegar até o autor desse boato e puni-lo? Bom, nesse caso específico, eu peço até desculpa a você, Paulo, e aos demais telespectadores de não entrar em minúcias no que aconteceu. Eu sei, até porque não é sua área de atuação, e os crimes de internet, os crimes cibernéticos, existe uma delegacia especializada para poder investigá-los. Exatamente, mas verificando o fato em si e outros fatos que eu vejo que possam ser análogos, situações parecidas, nós vemos que o que eu posso dizer aqui de antemão, que é até uma situação patente, é que a conduta em si ela é grave, reprovável, no mínimo moralmente reprovável, e as repercussões que houverem dessa comunicação falsa de crime na internet, elas chegando ao autor, elas podem gerar no mínimo consequências cíveis, no direito cível, de ressarcimento, etc. Alguns casos que eu tenho acompanhado até na delegacia, de situações semelhantes, que, por exemplo, é noticiado um crime e ainda é imputado um autor para esse crime. Então, nesses casos, é bem fácil visualizar que pode ali ocorrer um crime de difamação ou calúnia, ou... Na verdade, um crime de calúnia. De calúnia. Então, ou seja, esse caso fica bem configurado. Outros casos, é necessário estudar o fato em si, o fato que ocorreu, estudar com melhor minúcia para saber em quais repercussões cada fato desse vai causar. Mas, de qualquer forma, é absolutamente reprovável e pode gerar, sim, consequências para o autor. Olha, e eu aconselho aos nossos amigos das redações, e aí estou falando para pessoas que respeito muito, com as quais já trabalhei em algumas outras oportunidades, que nesse caso existe a sala de imprensa da Polícia Militar. E a primeira ação que nós tivemos hoje, eu estava numa outra redação que não é da BH News, quando soubemos da informação, foi ligar para a sala de imprensa da Polícia Militar e imediatamente descobrimos que lá não havia nenhum registro dessa ocorrência, o que nos deixou já com o pé atrás para noticiar essa informação. Outra medida de extremo bom senso, que realmente cada dia mais é necessária, porque tanto essa situação que nos é apresentada agora, como outras situações anteriores, há cerca de 2, 3 meses atrás, foi comunicado também a situação de um arrastão na Avenida Nossa Senhora do Carmo. Então, realmente, essa conduta que foi tida aqui, ela é extremamente necessária e importante até para evitar o pânico na população. Importante ressaltar também, lembrar que levar a notícia de crime à autoridade policial,
pode configurar o crime de comunicação falsa de crime ou outros crimes, dependendo do fato concreto. Ok. Agradecer o doutor Leandro que é delegado de polícia, está aqui conosco, doutor Leandro Alves, que veio falar sobre o roubo de celulares e algumas precauções que nós devemos ter para não ter os nossos tão caros aparelhos de telefone celular, caros nos dois sentidos, caros de queridos e caros de muito dinheiro que se investe para tê-los, para que a gente não os tenha suprimido. Doutor Leandro, muito obrigado por sua presença, nós estamos sempre às ordens aqui, foi um prazer conhecê-lo. Paulo, o prazer foi meu e eu agradeço a oportunidade de poder transmitir algumas informações aqui em nome da Polícia Civil. Muito obrigado, um grande abraço. Bom, vamos agora dar um pulinho rapidinho ali na redação. Vamos falar com a Renata. Renata Dairo está aí a posto, já vi que ela está a posto, elegante, numa blusa vinho, prestando atenção no mundo. E vai falar um pouquinho sobre Belo Horizonte, Minas Gerais. Renata, é com você, boa noite. Boa noite, Paulo, boa noite a todos. Vou começar com um destaque do em.com, Estado de Minas na internet. O Facebook vai ser obrigado a tirar do ar uma página que jovens marcavam rolezinhos no shopping Estação BH. É uma página semelhante a essa que está aqui atrás. O shopping Estação BH moveu uma ação contra o Facebook, alegando a existência, desde agosto de 2013, de eventos criados na rede social por grupos de jovens que marcam encontros lá no shopping. De acordo com a empresa, esses rolezinhos chegavam a reunir centenas de pessoas e causavam desordem, atrapalhavam o funcionamento do shopping, porque alguns jovens furtavam, ameaçavam lojistas e consumidores e também cometiam atos de vandalismo. Olha, eu costumo dizer o seguinte, Renata, outro dia mesmo já tive uma discussão até um pouco mais longa com algumas pessoas que falavam sobre esses movimentos dos rolezinhos, da agressão a patrimônios públicos. Eu acho o seguinte, eu costumo falar rapidamente para você que está aí, que nos acompanha. Se alguém fizer isso dentro da sua casa, você vai gostar? Imagine que um grupo de jovens marque um rolezinho para dentro do seu apartamento, na noite que você está querendo descansar. Vai ser bom? Você vai achar maravilhoso, né? Renata, é com você. Paulo, mas também, por outro lado, não é impedir que seja agendado no Facebook que vai resolver o problema, né? Os jovens hoje têm várias redes sociais e tem outros meios para marcar isso, até por mensagens de celular que já são de graça. É uma discussão bem polêmica aí que não sei se vai resolver o problema do Shopping Estação, não. O tiro pode até sair pela culatra. Na verdade, eu acho que não dá para você impedir mesmo Facebook nem WhatsApp, porque é uma briga inócua. Você vai brigar e não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Mas que, na verdade, a gente tem que pensar que existe uma estranha permissividade em tudo e que, peraí, nós vivemos num lugar onde tem limite, tem regra. Se acabar o mínimo do limite da regra, se o meu direito for infringido por qualquer um, ou eu puder infringir o direito de qualquer um, Renatinha, virou bagunça. É com você, Renata. Aquela velha história, né, Paulo? Meu espaço termina quando começa do outro, né? Com respeito, tá faltando respeito entre as pessoas. Agora o destaque do Hoje em Dia, a rodoviária de Belo Horizonte, Estação José Cândido da Silveira terão operações especiais para o feriadão prolongado. Cerca de 120 mil pessoas devem utilizar os dois terminais, um aumento de 60% no número de passageiros. Para isso, a frota vai ser aumentada em 40%, serão cerca de 3 mil ônibus. Para as cidades, as viagens para o Espírito Santo, Nordeste, Brasília, Belém e as cidades fluminenses de Campos dos Goytacazes e São João da Barra vão sair da Estação José Cândido da Silveira e todos os destinos para o interior de Minas sairão da rodoviária central. Perfeito, Renata. Até vou sugerir para a nossa produção, para o João, para fazer uma artezinha disso amanhã. E a Renata com as duas edições do Jornal BH News e nós aqui no Redação. Vamos colocando essa arte em todas as nossas edições para que as pessoas possam entender de onde elas vão embarcar para ir embora. Porque essas mudanças geralmente resultam em transtorno. O cara vai para a rodoviária central, chega lá no São Gabriel. Aí ele fica desesperado porque às vezes nem dá tempo de chegar, não é, Renata? Com certeza. E agora, para fechar Minas Gerais, um destaque da Rádio Alvorada FM, cerca de R$400 mil em produtos ilícitos e pirateados foram apreendidos numa operação conjunta de 5 órgãos, entre eles a Receita Federal e a Polícia Militar. O alvo eram comerciantes, em sua maioria chineses e coreanos, que vendiam produtos importados
sem nota fiscal. 5 caminhões, Paulo, foram apreendidos e levados cheio de produtos, né? E esses produtos foram levados para o depósito da Receita Federal. Os comerciantes responsáveis pelas mercadorias serão intimados para explicar a origem desses produtos. Muito obrigado, Renata. Para terminar, a gente lembra que esse não tem garantia, não. Bom, a gente volta já já com mais um bloco do Redação BH News. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Faltando um minutinho para 7 da noite, nós estamos de volta aqui com Redação BH News. Dados de um levantamento da Associação Brasileira dos Mutuários da Habitação estão apontando para uma queda na venda dos imóveis novos no Brasil. Esse estudo foi baseado no balanço o balanço feito por 4 das maiores construtoras do país, que estão levantando a possibilidade nesse balanço de, em reais, estarem encalhados mais de 14 bilhões de reais em imóveis novos em todo o país. Será que é a famosa bolha imobiliária que se apresenta para todos nós? Bom, conosco o advogado especializado em direito imobiliário, Kênio Pereira. É grande prazer recebê-lo aqui. Tudo bem. É sempre bom conversar com você, Kênio. E eu queria saber um pouquinho. Primeiro dizer que você, em 2011, com a sua bola de cristal, e a bola de cristal do Kênio é que nem o Tiger Woods diz: quanto mais eu treino, mais sorte eu dou. Quanto mais você estuda, mais você sabe. Com certeza. Então, com a sua bola de cristal, que é fruto da sua determinação em entender o mercado imobiliário, em 2011 você já antevia essa situação. O que é que te fazia pensar lá em 2011 que isso iria acontecer? É uma questão muito simples, porque o mercado é baseado na oferta e procura. Então, em 2006, começou o aquecimento do mercado imobiliário, com isso grandes investimentos, e teve a crise das bolsas de valores de 2008, a bolsa passou a dar um rendimento negativo, o mercado financeiro passou a remunerar menos e muitas pessoas passaram a comprar imóveis em excesso sem ter aquela demanda real. Ou seja, uma coisa é a família crescer, a pessoa casar e automaticamente construir outros imóveis para atender essa demanda, Paulo. Outra situação, a pessoa comprar 3 apartamentos, 4 apartamentos e começar a investir em excesso na Zona Sul em especial. Então, logicamente, há um limite da capacidade de pagamento das pessoas e essas pessoas comprarem em excesso. Hoje, o que eu previ em 2011, que está registrado em vários jornais, é o seguinte: não haveria tanta gente para ocupar esses apartamentos. É isso que eu ia te perguntar agora. Quem comprou e comprou em excesso, comprou como investidor? Porque eu lembro que quando a gente está procurando apartamento e a pessoa diz assim: esse aqui é de um investidor, esse aqui é de outro investidor. Quem comprou como investidor está com o mico preto na mão? Em termos, porque o que aconteceu? O imóvel subiu de 2006 para 2012 em torno de 20%, 25% ao ano, ou seja, 3 vezes a inflação. Então, há um ganho financeiro muito grande para quem investiu em imóvel. No caso, aquele investidor que está com o encalhe na mão, ele tem poder de negociação até para dar um desconto. Então, o imóvel não vai cair. O que acontece é que o imóvel, isso é histórico, ele para de subir, ele subiu 20% ao ano, que é uma taxa altíssima, 3 vezes a inflação. A inflação no Brasil hoje está em torno de 6%. Ele para de subir, não é que ele para de subir, ele vai defasando 6% ao ano. Então não existe bolha, o que existe é uma coisa cíclica, que já aconteceu nos anos 80, anos 90, com o plano do Collor. Sim. Então tem períodos de alta e de queda. Esse período agora é de estabilização de 2013. Ninguém então vai perder com o dinheiro no imóvel que comprou. Não, o que acontece é que não vai ter mais aquele lucro que vinha tendo antes. O imóvel, onde está sobrando imóvel, pode haver um certo desconto. Então é a questão, Paulo, que eu falei nos artigos de 2011, a Zona Sul, Belvedere, Vila da Serra, tem imóveis que estão com um preço mais baixo do que o lançamento. Como exemplo, uma coisa prática. Ok. Vamos conversar agora, colocar nessa nossa conversa a pesquisadora, coordenadora de pesquisa e desenvolvimento da Fundação IPEAD, Thaís Martins. Ela vai falar sobre dados levantados pela Fundação IPEAD e a Thaís está lá na UFMG, nós estamos com o link direto na UFMG. Ela vai nos falar um pouquinho
sobre levantamentos, dados levantados pela Fundação IPEAD, que verificou uma queda da venda dos imóveis em Belo Horizonte no mês de janeiro, agora de 2014. Boa noite, Thaís. Boa noite. Thaís, nesses dados, não, só um minutinho. Nesses dados que a pesquisa mostra, ela diz que em janeiro do ano passado foram vendidos 2.284 imóveis e que em janeiro deste ano somente 188 unidades foram vendidas, imóveis novos nós estamos nos referindo. Você queria falar alguma coisa a respeito disso? Na pesquisa que nós realizamos aqui no IPEAD, nós acompanhamos os imóveis novos de Belo Horizonte, não entrando no cálculo a região metropolitana. E neste levantamento, nós observamos 3 anos consecutivos de queda na venda dos imóveis. Então, 2011, 2012 e 2013, nós tivemos uma quantidade de imóveis vendidos menor ano a ano. Sim. Uma questão que me preocupa... Só uma questão. Me preocupa muito uma questão. Essa queda, e o IPEAD é um Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, e ele estuda, então, os efeitos da economia ou dos movimentos da economia. Eu queria saber se essa queda, ela, na opinião ou nos números alcançados pelo IPEAD, representa uma queda no poder aquisitivo da população ou indicam que o mercado imobiliário está em queda? Na verdade, o que os especialistas têm compartilhado com o IPEAD é que o mercado imobiliário ele está entrando agora em equilíbrio. Não serão registradas aquelas altas como ocorreu em 2009 e 2010. Então, agora o mercado está ajustando a oferta e a demanda na busca dos imóveis novos, e isso reflete em queda nessas quantidades de unidades vendidas. No entanto, há ainda um aumento nos lançamentos. Ok. Eu vou agradecer a Thaís, a pesquisadora, coordenadora de pesquisa e desenvolvimento do IPEAD, que falou conosco lá da UFMG. Thaís, muito obrigado por ter dedicado um pouco do seu tempo para conversar conosco e enriquecer os dados da nossa conversa aqui no estúdio. Muito obrigado, uma boa noite. Por nada, boa noite. Bom, doutor Queiro, nós vimos aí a opinião da Thaís e o que ela disse a respeito dos dados levantados pela pesquisa do IPEAD. A primeira questão que ela levanta é a questão de que o mercado imobiliário estabiliza. E aí eu vou no campo da realidade, do determinado. Eu tenho dinheiro para comprar um imóvel hoje. O que é que eu devo fazer? Eu espero ou compro? Pesquisa bastante, Paulo. É fundamental entender que tem uma oferta muito boa no mercado. E a colocação da Thaís é perfeita. Foi feita uma pesquisa da Geoimóvel em Belo Horizonte, constatando o seguinte: o número de lançamentos em 2013 corresponde a 1/3 dos lançamentos de 2011. Ou seja, as construtoras de forma assim, precavida, muito inteligente, reduziram os lançamentos de ano a ano. Por isso que o IPEAD constatou esse dado que a Thaís falou, que é corretíssimo. Então, o volume de vendas hoje é muito menor porque tem menos lançamentos. Então, o mercado está mais equilibrado e o construtor recuou, porque se ele continuasse a lançar naquele ritmo de 2010, ele iria abarrotar o mercado. Aí teria uma queda violenta dos preços. Então, os preços ainda continuam. Vamos colocar um período de ascensão no lançamento, porque são pouquíssimos lançamentos no mercado. Então, ainda são mais caros os lançamentos? São mais caros ainda porque são poucos. Então, o construtor está com pouco estoque. Ele não quer abarrotar o mercado, ele recuou. Agora, o que acontece? A construtora tem que produzir alguma coisa, então ela para no mercado. Mas, na prática, cabe ao consumidor, ao comprador, pesquisar bastante, que vai encontrar imóveis prontos, mais baixos do que o preço na planta. É incrível isso. Isso é uma loucura absoluta. Essas coisas eu não consigo entender, não, doutor Queiro. Mas, para finalizar a nossa conversa, esse fato, isso que se verifica agora, é alguma coisa que se situa em algum nicho de classe econômica ou todas as classes econômicas, todos os compradores de todas as classes econômicas também estão sentindo o mesmo efeito? Não, mas é interessante que o maior volume de imóveis de estoque é 4/4. Então, imóvel de luxo é que está sobrando mais no mercado. O imóvel de 1/4 quase não tem no mercado. Então, esse imóvel, o construtor não vai dar desconto nenhum, praticamente. E um fato interessante que eu falei, aquelas pessoas que compraram imóveis na Zona Sul,
Vila da Serra, aquela região, eu quis colocar uma coisa prática. Perto da Alphaville tem um conjunto de edifícios que o valor de mercado hoje atualizado com a venda pelo NPC ou CUB seria 750 mil. A pessoa consegue comprar hoje por 550 mil. Porque naquele ponto específico, aquele conjunto de prédios, há muita oferta de imóvel. Ou seja, uma queda de 30%. Mas são questões pontuais. Você verifica naquele lugar e naquele nicho, com aquela especificidade de construção. Correto. Então, na Zona Sul, onde há muita oferta, há condições de negócio mais interessantes do que comprar na planta. Perfeito. Doutor Quênio Pereira, muito obrigado. Vai viajar agora na Semana Santa? Não, vou ficar por aqui mesmo. Então a gente conversa durante esse feriado. Com muito certeza. Obrigado, uma boa noite, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. E olha, doutor Quênio, quem comprou imóvel, porque vai casar daqui a pouquinho, é a Renata. A Renata comprou imóvel de alto luxo e não sentiu esse efeito da crise, porque ela estava preparada para a compra de um imóvel de alto luxo, assim como está preparada para trazer para nós agora as informações do Brasil e do mundo. E é com você, Renata. Eu queria muito estar preparada para a compra de um imóvel de alto luxo, viu, Paulo? Mas eu vou continuar aí na onda de gastos e economia, um destaque do UOL.com. A Olimpíada de 2016, que acontecerá no Rio de Janeiro, vai custar pelo menos 36 bilhões e 700 milhões de reais. É muito dinheiro, né, Paulo? A primeira estimativa do custo global dos Jogos foi revelada hoje no Rio de Janeiro, junto com a divulgação do orçamento de legado do evento. Nesse orçamento está incluído a lista de obras de metrô, de linhas de ônibus, meio ambiente e todas as melhorias de infraestrutura urbana do Rio de Janeiro para os Jogos. Tomara que pelo menos o povo carioca fique aí com alguma herança real na mobilidade urbana, né? Perfeito. Mais alguma informação, Renatinha? O mundo tem alguma coisa que nos chama atenção? Porque daqui a pouquinho eu sei que você vai trazer alguma coisa na mídia aí. Então, da mídia a gente deixa para depois. Mas tem mais alguma coisa no mundo? Destaque do UOL também. Aconteceu um naufrágio hoje na costa lá da Coreia do Sul, desculpa, Paulo. Né? E pelo menos 6 pessoas morreram. Agora as buscas estão suspensas porque já está de noite já está de madrugada, né, lá na Coreia do Sul, mas pelo menos 462 pessoas estavam a bordo. Destas, 179 foram resgatadas e 6 foram resgatados já mortos. Então ainda tem um grande número de desaparecidos que provavelmente, a gente não sabe, mas que não vão resistir até voltarem às buscas amanhã de manhã. Fatalidades que chocam o mundo inteiro. O grande volume de pessoas desaparecidas, já 6 mortos, e a gente sempre lembra do avião da Malaysia, que até agora ninguém sabe, ninguém viu e ninguém tem nem notícia da Caixa Preta. Que coisa de louco. Renata, muito obrigado. A gente vai para um intervalo, daqui a pouquinho a Renata volta para falar no Tá na Mídia. Já já a gente volta com mais um bloco do Redação BH News. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Bom, e agora 7h14, vamos direto para falar da política, para falar um pouco do cenário nacional, economia desacelerada. Bom, quem fala sobre isso é Carlos Barroso, e ele que fala um pouquinho sobre tudo o que acontece no cenário político. E é claro, fala do cenário político, tem que esbarrar um pouquinho na economia, que tem forte ingrediente no cenário político. Economia política, né? Não pode desassociar, não. As coisas estão intrínsecas. Muito intrínsecas, aliás. Daqui a pouquinho nós vamos falar com o Mário Bambirra e ele vai dizer o quão intrínseco está política e economia. Ele é um craque. Eu vou falar até muito pouco para deixar o craque Mário Bambirra falar depois. Então, e é bom de bola também. Vamos lá. Desaceleração da economia. Olha para você ver, a economia subiu em fevereiro, dados oficiais, 0,24% em comparação a fevereiro do outro ano. Já em janeiro, o aumento tinha sido de 2,35%. Logicamente, é uma matemática de quem não é matemático, mas é quase 10 vezes. Isso mostra uma tendência muito grande de queda. É uma sarna, uma nova sarna para a presidente Dilma coçar, porque a inflação foi a 0,92%,
projetando uma inflação ao ano de quase 7%. É muita coisa. O IPCA nos alarmou, inclusive, e não precisa também estudar muito, não. Basta fazer sua compra no supermercado. Onde a inflação vai lá que você entende o que está acontecendo. Essa inflação que a gente comenta oficial aqui, eles nas ruas, eles falam, você está brincando, lá no supermercado isso é 10 vezes, 5 vezes. Agora, na Petrobras, a coisa está pior do que na inflação, porque o Nestor Cerveró agora disparou. Está falando que, bom, agora eu vou abrir a boca, agora eu vou mostrar como é que o meu óleo de fritar o peixe aqui é quente. Mas primeiro, assim, para a gente chegar no Nestor, que deu hoje o depoimento, acho que aquele quadro que nós temos é importante. Essa tela é fantástica, põe a tela aí. Olha essa tela, gente. No dia 8 de abril, o doutor Sérgio Gabriel, ex-presidente da Petrobras, de maneira... Homem forte do PT. Homem forte do PT, de maneira muito lúcida, diz... A compra de Passadina foi um bom negócio. Uma reunião do PT, está aqui o doutor Sérgio, Joclin e Barba, e disse isso com a desenvoltura, que quase nos convenceu. Bancada em peso lá. Que quase nos convenceu. Só que no dia 15, ontem, a atual presidente da Petrobras e homem forte do governo Dilma, ou pessoa forte do governo Dilma, disse que não foi um bom negócio a compra da refinaria. Quem é que está com a razão? O doutor Gabriel no dia 8... A doutora Graça no dia 15 ou nenhum dos dois, Barroso? Eu acho que é isso. É o PT e petistas nesse episódio aí da compra da refinaria, da CPI da Petrobras, batendo cabeça. Estão batendo cabeça tanto que hoje foi a vez de Nestor Cerveró, a quem a presidente Dilma, há umas 2 semanas, atribuiu a compra dessa refinaria de Pasadena, no Texas, a um relatório errado dele. Hoje ele foi dar o depoimento dele também, lá no Senado, e afirmou que as cláusulas omitidas nesse relatório, cláusulas as quais a presidente disse que justificou a compra, não eram erradas, não eram importantes, que a compra foi feita, embora com essas cláusulas que não fizeram falta. Ou seja, ele jogou a pecha em cima da presidente. Ela era, na época do conselho, presidente do conselho, ministra, mulher forte do governo, compraram porque quiseram. Bom, rapidamente, campanha em Minas, alguma novidade? Porque todo dia a gente fica esperando. Eu queria, hoje não tem grandes novidades, como nós falamos muito, mas eu queria falar só um pouquinho de Sabará. Sim. Sabará. Eu pensei que fosse de Nova Lima. Nova Lima, me desculpa. De Nova Lima, tá bom. O que eu tenho também? Eu estou aqui preocupado com o Sabará. Não, eu tenho um assunto sobre Sabará. Falei, a região metropolitana está por causa. O que eu quero falar amanhã, que eu estava apurando, sabe? De Nova Lima, o prefeito Cassinho continua firme lá. Ontem ele foi no Jardim Canadá, fez inaugurações, refez inaugurações, está inaugurando tudo. Vitor Penido ainda não colocou o pé na prefeitura. Mas pelo TRL teria que estar lá. Sim, mas não vai sai. Saber o que está acontecendo. Essa novela do ouro em Sabará continua. A novela do ouro, não perca o próximo capítulo amanhã aqui neste canal com Carlos Barroso. Barrosão sai por aqui hoje porque eu tenho que sentar ali para poder entrevistar o nosso próximo convidado, que é Mário Bambirra, que está aqui conosco, o economista Mário Bambirra. Muito obrigado, Mário, por estar aqui. Mário, que já é um convidado constante na BH News, pela primeira vez vem no Redação, mas já é um convidado constante na BH News. Mário, vamos começar primeiro falando sobre o que acabamos de falar. A economia é desacelerando. O governo num imbróglio total com a razão da Petrobras. Você, como economista, como é que você vê isso aí? Um presidente diz que foi um excelente negócio, o atual presidente diz que não. Como é que se explica isso? A Petrobras, e aí entrando, dá para você puxar um gancho entre o negócio de Passadina e a gestão da Petrobras. O que ele revela, o negócio em si foi pequeno em relação ao tamanho do negócio de Petrobras. Mas isso revela o mecanismo de gestão da Petrobras, que se tornou muito mais um instrumento de política econômica e política monetária viesada ideologicamente do que uma empresa propriamente dita. Então, ela se tornou um instrumento, por exemplo, de controle da inflação. Então, todos os negócios feitos com a Petrobras, se você pega, por exemplo, o negócio de Passadina, ele é pequeno perto dos outros problemas que a companhia tem. Ela acabou de tomar um calote da PDVSA, que é a petroleira venezuelana, ela acabou de estar com problemas seríssimos na refinaria Abreu Lima, em Pernambuco, e o Comperj, no Rio de Janeiro, que são obras que, do ponto de vista financeiro, estão levando muito mais caixa do que $1 bilhão de Passadina. Um dia a Petrobras foi sólida ao ponto do que nós entendíamos como a companhia mais forte brasileira? Foi. Ela nunca foi bem gerida do ponto de vista, se eu comparar a Petrobras, em economia é muito importante a gente comparar com seus pares internacionais. Sim. A Petrobras nunca foi gerida do ponto de vista econômico, financeiro, como seus pares de lucro. Shell,
ExxonMobil, British Petroleum. Então, ela nunca teve esse nível de gestão. Mas é um fato que de 5, 6 anos para cá, o nível de gestão que já era inferior ao desses pares internacionais caiu muito. E isso impactou diretamente o lucro da ação, o lucro por ação da companhia. Só para você ter uma ideia, nos últimos 5 anos, o lucro por ação da Petrobras despencou 52%. O governo propõe um reajuste para o salário mínimo de R$ 780 para 2015 e esse reajuste impacta em que na inflação? Porque eu sabendo que eu vou pagar em 2015, já estou fazendo a conta agora. Perfeito. O salário mínimo, a gente tem duas formas de olhar para ele, é o copo meio cheio e o copo meio vazio. Do lado do copo meio cheio, nos últimos 10 anos, o salário mínimo cresceu 72% acima da inflação. Isso ajudou a reduzir as desigualdades sociais e aumentou o poder de compra da população. Tanto que foi a grande, vamos dizer assim, a ascensão de muitas famílias à classe média brasileira. Do lado do copo meio vazio, você tem que o salário mínimo pressiona os gastos públicos, no sentido de que 45 milhões de pessoas têm seu salário diretamente afetados pelo salário mínimo, então aumenta os gastos do governo. Pelo fato de dar um maior poder de consumo, impacta a inflação, então você impacta a inflação de duas formas, aumentando os gastos públicos e aumentando a inflação através do aumento do consumo pela população. E você tem uma pressão muito grande sobre a previdência, sobre o seguro-desemprego e sobre a assistência social de um modo geral. Então, o que a gente precisa encontrar é esse equilíbrio. Enquanto a economia brasileira estava crescendo a taxas de 4%, 5%, você conseguia elevar o poder de compra da população sem isso ter um efeito muito grande sobre a inflação, porque a economia estava crescendo. Hoje, a taxas de inflação de 6,5% é praticamente impossível você manter o crescimento da economia. Só para a gente ter uma comparação, eu gosto muito de comparação em economia, a Colômbia, nosso vizinho, ela ostentou em 2013 uma taxa de inflação de 3,4%. Para esse ano, a projeção da Colômbia é de 2,5%, enquanto a nossa é de 6,5%. Não é à toa que a Colômbia vai crescer mais de 3 vezes do que o Brasil. Com inflação alta, o crescimento necessariamente vai ser baixo e os juros vão ser altos. E quem vai pagar a conta, no final das contas, é sempre o contribuinte. Para a gente finalizar, nós conversávamos ali fora sobre os espetos que a política econômica brasileira tem sofrido por parte da imprensa especializada internacional. E aí, uma informação sua ou uma afirmação sua me chamou a atenção na nossa conversa de bastidor. Com Lula era melhor a economia ou era melhor ou mais fácil conduzir a economia brasileira? Bem melhor. Na verdade, o que a gente tem que comparar, nós temos que analisar é sobre o seguinte prisma. O Lula, por não ter uma veia econômica, ele delegou. Acho que o grande legado que o Lula deixou para a política econômica foi não interferir. Lá na carta ao povo brasileiro, onde ele dizia que ia respeitar os contratos, respeitar a economia, ele já mandou o primeiro recado. O segundo recado ele mandou colocando o Henrique Meirelles, que é um banqueiro, para cuidar do Banco Central. Então, essa capacidade que o Lula teve de delegar foi fundamental naquele primeiro mandato. No governo da presidente Dilma Rousseff, ela é economista. E economista de uma linha absolutamente radical. De uma linha mais à esquerda. Pensamento marxista, exatamente, bem claro. De uma linha um pouco mais à esquerda. E essa linha prega intervenção na economia, uma maior presença do Estado, tanto que nós estamos vendo a intervenção que foi feita nas companhias de energia elétrica, agora estão tendo que recuar. Ou seja, o preço que caiu agora está tendo que subir para pagar a conta do apagão que a gente já precisaria ter. Então, essas intervenções da economia associadas a uma falta de capacidade de diálogo dessa atual equipe econômica em se comunicar, a economia é uma ciência de expectativa. Quando você cria expectativas negativas, você impacta de um modo negativo. É o que a gente chama de profecia autorrealizada. Quando você cria expectativas positivas, você impacta de um modo positivo. E não há como questionar que nos últimos 4 anos as expectativas e as mensagens que o atual governo, a atual equipe econômica mandou para o mercado foram extremamente ruins. Para a gente falar em linguagem bem rápida, a gerentona não é tão eficiente quanto aquele que não era um gerentão, mas era um bom político. Exatamente. Muito obrigado, Mário Bambirra. Volte sempre. Com certeza. Bom, estamos indo para o intervalo, voltamos já com mais um bloco, é o último bloco do Redação BH News. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado.
Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Olha, para a Organização Mundial de Saúde, o índice aceitável de partos por cesarianas é de 15%. Aqui no Brasil, esse mesmo número de partos chega a ser superior aos 50%. Para que nós entendamos um pouco mais essa realidade dos números, na verdade, dos fatos, está aqui Carlos Henrique Mascarenhas, o Dr. Carlos Henrique Mascarenhas, que é diretor da Associação de Ginecologistas e Obstetras de Minas Gerais. Muito obrigado pela sua presença aqui, Dr. Carlos. Essa realidade, esses números incomodam? Esses números eles são irreais. A meta da OMS ele é irreal porque ele foi feito numa época diferente. Foi feito há 30, 40 anos atrás, em que a realidade da obstetrícia não era a que a gente vê hoje. O parto cesariano ele foi desenvolvido como um método de resolução da gravidez que evitava morte materna. E a gente viu ao longo do tempo uma ampliação das indicações da cesariana. Existe um movimento muito forte para o crescimento dos partos normais. E agora um bom número de mulheres, e elas são as principais interessadas nisso, começam a se movimentar nas redes sociais para falar sobre o parto normal. O parto normal, ele tem melhor indicação em que casos e a cesariana melhor indicação em que outros casos? O parto normal, ele é uma consequência de um pré-natal que evoluiu bem, uma gravidez que evoluiu bem, e depois que a mulher interna em trabalho de parto no hospital, um trabalho de parto que evoluiu bem. Então a gente deve sempre prezar que toda mulher faça o parto normal. Mas ele é uma consequência de uma gravidez e de um trabalho de parto que evoluiu adequadamente. Então, num quadro não desejável nesse sentido, a cesariana é absolutamente normal que aconteça. O parto normal, ele é... Não, quando é o inverso. Quando é o inverso. Por exemplo, se não há um bom pré-natal, se não há uma boa condição da parturiente, a cesariana é quase que obrigatória. Se a gestante teve uma intercorrência da gravidez, um problema, uma alteração de pressão, uma diabetes controlada, patologias que levam um risco maior para ela e para a criança, que o parto seja normal, a cesariana é o parto indicado para a interrupção da gravidez. Então esses números, na verdade, não expressam nenhuma realidade assustadora. Nas últimas décadas, a gente viu um aumento acentuado das indicações de parto cesárea, por vários motivos. Estresse, o desejo materno moderna. é um deles, por exemplo. Sim. O desejo de controlar o evento também é um motivo importante. Existem razões estéticas para essa opção? A gente pode dizer que sim, né? Muitas mulheres têm medo de que, ao fazer um parto normal, isso vai de alguma forma afetá-la posteriormente nas relações sexuais. Isso é irreal, isso não tem nenhuma base científica para que exista esse medo. Bom, e agora uma pergunta que todo mundo faz existe comodidade por parte dos médicos para adequar a sua agenda no sentido de preparar-se para realizar cesáreas? Ou também as parturientes agem da mesma forma e querem adequar suas próprias agendas para poder ter a cesariana de uma maneira mais cômoda para a sua própria vida? O parto cesárea, ele é um evento programado. Você consegue identificar o momento de fazer o parto. Só que nós temos que lembrar que grande parte dos partos não acontecem de forma programada. A paciente ela pode entrar em trabalho de parto, a sua bolsa pode romper a qualquer hora do dia e da madrugada. Então, por mais que você queira programar o parto cesárea, ele também não é um evento que você pode determinar o tempo que vai nascer. Nós sabemos que a sociedade hoje moderna ela é muito, ela necessita de muita programação. E aí você consegue então ter essa programação com a cesariana. Sem dúvida alguma, isso é um benefício que se vê na cesariana. Como é que o senhor avalia o caso do Rio Grande do Sul, de Torres, no Rio Grande do Sul, onde uma mãe de 29 anos, através de uma liminar concedida por uma juíza, teve no seu local de trabalho a presença da polícia e a conduziu por obrigação, por determinação para realizar uma cesárea? A sociedade médica vê que a médica agiu de forma absolutamente correta. Essa mãe, se permanecesse com a gravidez que a gente chama de pós-termo, ou seja, após 42 semanas, ela colocava em risco o seu filho. Além disso, tinham dois fatores importantes para a gente ver da mídia. Era uma gravidez que a criança era muito grande e estava sentada. E era a terceira gravidez dela, sendo que duas gravidezes anteriores nasceu de parto cesárea. A indicação não tem dúvida que era parto cesárea também. Então foi absolutamente correto o procedimento da médica. Pelo que a gente vê na mídia, ele foi correto.
Perfeito. Eu vou agradecer aqui a presença do Dr. Carlos Henrique Mascarenhas, diretor da Associação de Ginecologistas e Obstetras de Minas Gerais, colocando o nosso Redação BH News e a BH News sempre à sua disposição. Foi um prazer. Muito obrigado. Igualmente. Boa noite. Boa noite. Vou falar de esporte aqui, porque eu estou com um moço aqui que está aqui do meu lado. Vamos trocar de lugar aqui. Troca de lugar. Vai para a minha ponta direita aqui, que nós vamos conversar rapidamente, porque já tem o outro aqui gritando comigo. Já tem o outro gritando comigo aqui. Não tem jeito de fazer desse. João, dá um tempinho, por favor. Ao vivo. Brunão. Anelka, caso Anelka, o que aconteceu, meu amigo? A Anelka vai para a internet, bota um vídeo. Uma história fantástica, né, que é Paulo? isso, uma história meio maluca, né? Muita gente se contradizendo aí, principalmente o Anelka, né? Teve irmão na jogada, veio aqui a Belo Horizonte, negociou o jogador, tem os papéis assinados, mas o Anelka não assinou o papel. Então o Galo, o Calil já contou com o ovo lá na galinha. Lá já, antes. Bota essa imagem que tem aí do contrato do Anelka, porque o Bruno me chamou a atenção hoje, nessa imagem que tem do contrato do Anelka, aonde está Nicolas Sebastião Anelka, não tem nenhuma assinatura, né, Bruno? Tem do agente dele, o Robson Lima, tem do empresário Cassini. E ele é agente FIFA dele. Isso. Então tem poder de reconhecimento. Então aqui. O Galo não pode entrar com processo contra em cima do Anelka, não, porque ele não assinou nada. Mas ele pode entrar contra os agentes. E também tem aqui a do Cassini, a assinatura do Cassini também. Exatamente. O que ficou foi o constrangimento mesmo da declaração do Calil, falando que já estava contratado o Anelka e não foi contratado. Calil, olha, prudência, dinheiro no bolso, caldo de galinha não faz mal para ninguém, Calil. Vamos devagarinho. Confiou nesse jogador Anelka, que para mim já estava aposentado já. Ó, você lembra do caso Ronaldinho? Ele esperou helicóptero fazer filmagem do Ronaldinho treinando para depois confirmar. Exato. Faz sempre assim, Calil. É mais fácil, mais tranquilo. Cruzeiro hoje. E ó, eu vou te dizer uma coisa. O Cruzeiro tem futebol para atropelar o Cerro Porteño. Futebol teve 2 desfalques que podem incomodar um pouco. Ricardo Goulart e Dagoberto não jogam no jogo de hoje, às 10 horas da noite, transmissão da Globo. O Cerro Porteño é um time muito difícil, Paulo. Eu não acho que vai atropelar assim, não. Um time matreiro, eu falo que é filhote do Filipão, o Francisco Arce. Sabe armar o time e jogar nos contra-ataques. Cruzeiro que abre o olho e a torcida que tenha paciência hoje, vai ser um jogo de paciência. Olha, sexta-feira é santa, você não vai conversar comigo, mas na segunda-feira não é santa e você conversa comigo. E aí a gente fala sobre o Brasileirão, a abertura do Brasileirão, Cruzeiro enfrentando o Bahia, Atlético enfrentando o Corinthians. Como é que é? Eu não entendi. Convidar o Bruno para vir amanhã? Tá? O João é que determinou, depois você conversa com ele, o cachê é por conta dele. Tá certo. Bruno Garcês, muito obrigado. Gente, está na hora de ir embora. Muito obrigado pela sua companhia. É sempre um grande prazer conversar com você aqui na BH News, falando sobre todos os assuntos nesse nosso Redação BH News. Você é a pessoa mais importante desse nosso encontro. Portanto, continue sempre se encontrando conosco. Até amanhã, 6h30. Tchau. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado.